Muito boa noite, empresários e empresárias que uniram os seus negócios com os negócios de Deus, dados a Jesus Cristo, nosso Salvador, para realizá-los a favor do reino de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Encontramos Adão, que Deus colocou na terra para que tivesse os seus negócios unidos com os negócios de Deus, para a criação de uma raça com vida eterna. Houve um problema lá, mas vejam vocês, encontramos que mais adiante também Abraão foi colocado na cabeça dos negócios de Deus para um povo que Deus iria criar, o povo hebreu, e para a criação de muitos povos, pois Deus, quando muda o nome de Abrão, agora vai ser pai de nações. E, consequentemente, os negócios de Abraão, os negócios terrenos, estavam unidos aos negócios de Deus, ao programa de Deus, e, por isso, essa comunhão de Abraão com Deus, Deus fazendo pactos com Abraão, e assim por diante. Em seguida encontramos, vejam, Abraão com a promessa de que vai ter um filho, mas que será através de Sara. Sara tinha 65 anos e Abraão 75 anos. E uma promessa como essa para uma pessoa de 75 anos não está mal. Mas com uma esposa de 65 anos, já há um problema aí. Para o qual, pois, Deus teria que fazer um milagre. E quando Deus faz uma promessa e a pessoa crê, então Deus vai fazer um milagre para cumprir essa promessa que a pessoa creu. E pela fé conquista essa promessa. Crê, mesmo que não entenda, mas crê. E então Deus vai operar, vai atuar e as coisas vão ir se colocando cada uma em seu lugar para que se torne realidade o que Deus prometeu e a pessoa creu. Porque não importa o que Deus prometa a uma pessoa, se não crê, então não vai se tornar realidade. Por isso, algumas vezes, quando vinham onde estava Jesus Cristo pedindo um favor, uma cura ou assim por diante, ele, em algumas ocasiões, dizia para a pessoa, faça conforme o quê? A tua fé. Portanto, é importante a fé para conquistar o que Deus prometeu, para obter o que Deus prometeu. E agora, encontramos Abraão crendo, mesmo que as circunstâncias eram contrárias. A realidade de Abraão e sua esposa, essa realidade que eles estavam vivendo era contrária a receber um filho, porque ela já estava com 65 anos de idade. E que homem vai estar esperando ter um filho com uma mulher, uma esposa de 65 anos e ainda por cima estéril? Não cabe na cabeça de um homem que pense na forma humana.
Mas cabe no coração de um homem que pense na forma divina, que crê que aquele que promete é poderoso e fiel para cumprir o que ele prometeu. Abraão creu e disse que creu esperança contra esperança, ou seja, esperando o que não pode se esperar. E esperando o que não podia ser esperado, recebeu o que estava esperando, que foi o que Deus prometeu, sabendo e crendo que Deus era poderoso e fiel para cumprir o que ele prometeu. Lembrem que Abraão tinha unido os seus negócios com os de Deus. E vejam, ainda a parte humana, a parte familiar, tinha unida com os negócios de Deus também, porque nos planos divinos estava Deus criar um povo, uma nação, o povo hebreu. E tinha que vir através de Abraão. Ou seja, que da fé de Abraão dependia o povo hebreu que ainda estava nos lombos de Abraão. Mas Abraão creu e então foi se realizando uma trajetória. Veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e de Jacó vieram os patriarcas. E vejam, eles tinham unido seus negócios terrenos e espirituais com os de Deus. Lembrem que nos planos divinos estava criar um povo. E para isso, pois tem que nascer filhos. E tinha que usar pessoas. E, portanto, a parte familiar de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos patriarcas, essa parte familiar estava unida ao programa divino. E encontramos, por exemplo, nós, ao unir nossa parte familiar com a de Deus, pois temos filhos para o reino de Deus. Os guiamos, os apresentamos a Deus quando nascem e os ajudamos para que permaneçam no programa divino. Isso é tendo a parte familiar unida ao programa divino, ao programa da criação de um novo povo com vida eterna, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Encontramos José, que também tinha unido seus negócios e sua vida familiar com o programa divino. O encontramos recebendo seus irmãos e se revelando aos seus irmãos e dizendo a eles que estavam muito assustados. Não se preocupem. Não tenham tristeza por terem me vendido, porque foi Deus quem me enviou adiante de vocês, ou seja, antes de vocês chegarem aqui, Deus já me enviou com muitos anos de antecedência para a preservação de vocês, para preservar a vida de vocês. Quando viesse a fome que veio depois, Deus já tinha José como segundo no reino do faraó. E o faraó disse que não se levantaria nada, nem seria feito nada a não ser por ordem de José. Em palavras mais claras, o administrador do império do faraó daquele tempo era José. E José
Vejam, estava administrando e preparando tudo, canalizando a favor do seu povo para proteger o seu pai, seus irmãos, seus sobrinhos e sobrinhas, e assim por diante. Ou seja, que tinha unido com o programa divino que Deus tinha com Jacó e sua descendência. A posição política de José, ele a tinha unida com seu pai e seus irmãos e seus sobrinhos. E, consequentemente, com a obra de Deus, o programa de Deus. E agora, encontramos que ainda sua família, vejam, a tem unida sua família, sua esposa e seus filhos. E vai buscar a bênção de Deus que seria dada através de Jacó quando chegasse o tempo para ele morrer. Antes disso, ele tinha que lançar a bênção da primogenitura. E José, sendo profeta, sabia disso. O sabia melhor do que os seus demais irmãos. Porque um profeta, pois, entende muito melhor outro profeta anterior do que as demais pessoas. E vai onde está Jacó, quando já está por morrer, já está de cama. Em alguns lugares diz encamado, ou seja, porque já está de cama em seus últimos dias e vai visitá-lo com os seus 2 filhos. Efraim e Manassés. Manassés, o mais velho, e Efraim, o menor, mas os nomes deles tinham um significado muito importante. E agora, de acordo a esses nomes, também seria a bênção. Porque o de Efraim é algo assim como frutífero, verdade, Miguel? E o de Manassés, Deus me fez esquecer. E, conforme a esse significado dos nomes, também virá a bênção. É como Jacó, antes de se encontrar com o anjo. Seu nome era Jacó, e quando se encontrou com o anjo e o abençoou o anjo, o seu nome foi mudado, foi trocado por Israel. Mas ainda não tinha nascido Benjamim, não é, Miguel? Ou seja, que antes de receber a bênção da mudança de nome, Jacó teve 11 filhos entre os gentios, ou em uma nação gentia lá em Padan Aram, entre familiares dele. Pois eram familiares de Abraão todos, os de Betuel e também Labão, mas estavam em território gentil. O único que nasceu em território de Israel, no caminho a Belém, em Éfrata, foi Benjamim. E Benjamim representa os 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo, que são os escolhidos do tempo final do povo hebreu. Mas os demais filhos nasceram em território gentil, antes de receber a bênção da mudança de nome pelo anjo de Deus. E agora, podemos ver que há também uma palavra profética, pois esse caso do anjo se encontrando com Jacó é tipo e figura
do tempo em que Jacó, ou o povo hebreu, vai se encontrar com o anjo do pacto, e Esaú representa o anticristo com seu reino, com seu império. Aí não vamos explicar muito pelo momento. Assim que verão o anjo do pacto e Jacó se encontrando, tendo um encontro. Onde foi o encontro? Em que território foi o encontro, Miguel? Peniel. É um território o quê? Ou seja, que já estão num território muito, mas muito importante. E Jacó coloca Peniel ao lugar porque disse, vi a Deus cara a cara e a minha vida foi poupada. Ou seja, viu Deus ao ver o anjo do pacto, porque o anjo é a imagem do Deus vivente, o corpo angelical de Deus. Vendo o anjo, está vendo a Deus, porque Deus está dentro do anjo do pacto. Por isso, o anjo do pacto podia dizer, quem viu a mim, viu a Deus. E quando se fez carne, o anjo do pacto também disse, quem viu a mim, viu o Pai. São João, capítulo 14, isso é o que diz Cristo a quem foi? A Tomé? Quando diz, mostra-nos o Pai e nos basta? A Felipe, no capítulo 14 de São João, versículo 6 em diante. E no capítulo 10, versículo 27 ao 30, no versículo 30, Cristo disse, o Pai e eu somos um. E isso é fácil de entender. É complicado quando se trata de fazer as coisas complicadas. Mas quando se vai de uma forma simples e plana, se vai direto. Vejam, vocês estão me vendo e eu estou vendo vocês. Mas vocês não estão me vendo e eu não estou vendo vocês. E agora, vem, se complica a coisa, mas é que vocês estão vendo o meu corpo de carne e eu estou vendo o corpo de carne de vocês. Mas vocês são alma vivente. E eu não estou vendo a alma de vocês e nem vocês estão vendo a minha alma, vem? Mas, porquanto este é meu corpo físico para viver nessa terra, neste corpo, eu estou como alma vivente com o meu corpo angelical e vocês estão nesse corpo com o seu corpo angelical, sendo vocês almas viventes. E assim é Deus em Cristo. Esse é o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo. Deus, o Pai, com seu corpo angelical, que é a imagem do Deus vivente. O anjo do pacto, o Espírito Santo. É a mesma coisa, anjo do pacto, Espírito Santo e imagem de Deus. É o próprio Cristo em seu corpo angelical, em quem morava Deus e mora eternamente. E em seguida se vestiu de carne humana e estava aí dentro desse véu de carne. Deus em alma vivente com seu corpo angelical. O anjo do pacto tão simples assim. É que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e, consequentemente, o que se parece com Deus é o ser humano. É a coroa da criação. E por isso é que tem o livre-arbítrio.
Porque Deus tem o livre-arbítrio. É a coroa da criação o ser humano, e por isso, quando Deus veio visitar a raça humana, tinha que fazê-lo em forma do que? De homem. Quando veio para redimir o ser humano. Agora podemos ver a pessoa tão grande e tão importante que é Jesus Cristo, ou Yeshua, ou Jesus, falando do corpo de carne, que em seguida foi sacrificado e em seguida ressuscitou, glorificado o Senhor Jesus Cristo. Mas, para vê-lo em forma mais simples, ele é meu irmão mais velho, e de quem mais? Pois de cada um de vocês também. E através de Cristo, Deus está realizando um programa divino. Tanto quando estava no seu corpo angelical, como depois que teve o seu corpo físico, que já está glorificado. Deus está criando uma nova raça de seres à sua imagem, corpo angelical, e à sua semelhança, corpo físico glorificado. E essas pessoas, assim como Cristo, uniram os seus negócios com o de Deus. E quando esteve em Jerusalém, quando tinha 12 anos, ficou com os mestres ou doutores da lei, falando com eles e fazendo perguntas a eles. E quando regressa para buscá-lo 3 dias depois, vejam, ao terceiro dia o encontraram. Ou seja, no terceiro dia nos ressuscitará. Vão encontrá-lo no terceiro dia também. E agora o encontram e Maria diz: Filho, por que nos fizeste isto? Teu pai e eu, com angústia, estávamos te buscando. E ele disse: não sabias que nos negócios de meu pai me convém estar? Qualquer pessoa pode dizer: bom, como José é carpinteiro, tinha que estar lá. Mas como seu pai é Deus, pois tinha que estar ali no templo, porque ali estão nos negócios do Pai, e ali era o lugar da presença de Deus. E vejam vocês como Jesus está unindo tudo com os negócios do Pai Celestial. Era os negócios do Pai. O quê? Cumprir o que Deus prometeu, para o qual é preciso trabalhar nesses negócios do Pai. Não há que esperar que as coisas surjam sem que ninguém tenha sido instrumento de Deus para o cumprimento do que Deus prometeu. Por exemplo, quando Deus promete a Abraão que sua semente, sua descendência vai viver em terra alheia, e não diz que é o Egito, e que vai ser escravo ali por 400 anos, mas que aos 400 anos Deus os libertará com mão poderosa, e na 4ª geração vão regressar à sua terra, à terra de Israel. Em seguida, quando Deus se move para cumprir essa promessa, o que faz? Se move em um homem, Moisés, para operar através desse homem que uniu seus negócios com os de Deus. E agora, Moisés se dedica completamente ao negócio de Deus, que era cumprir Deus o que ele já tinha prometido, mas tem que usar um homem para, através de um homem, cumprir o que ele tinha prometido. É como Deus promete criar uma nação. Mas então tem que usar homens e mulheres para se procriarem e que surjam essas pessoas que vão formar essa nação. Assim que a vida íntima, a vida familiar, a tinha unido com o programa divino para a criação de um povo.
E agora, de etapa em etapa, de era em era, pessoas, mensageiros, ministros e irmãos e irmãs em diferentes eras, membros do corpo místico de Cristo, uniram seus negócios com o negócio divino correspondente à era em que estão vivendo. Porque não pode unir com o negócio de Deus de uma era que já passou. Tem que uni-lo com o plano de Deus, o programa de Deus e a obra de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. E se estivesse vivendo no tempo de Noé, pois a mesma coisa que faz em nosso tempo. Faria se vivesse no tempo de Noé. Estaria ali trabalhando com Noé. Se estivesse vivendo no tempo de Moisés, estaria trabalhando com Moisés. Assim por diante, no tempo em que estivesse vivendo, estaria trabalhando com o mensageiro e o povo, que estaria com esse mensageiro trabalhando na obra de Deus. Assim é para todos aqueles que foram eleitos e escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Deus prometeu abençoar o seu povo e aos membros de seu povo como indivíduos, os quais uniram suas vidas, sua família, seus negócios, todo o seu ser, com tudo que tem, com o programa divino correspondente ao tempo em que estão vivendo. Vejam a Jacó. Deus lhe prometeu abençoá-lo. Te abençoarei. Não te deixarei até que cumpra o que te disse. E em seguida lhe mostra como ele tem que fazer para que se materialize o que Deus lhe prometeu. Por exemplo, para dar muitas riquezas com relação ao seu trabalho, lhe mostra varas que estão sem a casca, coisa que Jacó então tinha que fazer, e colocá-la no rio onde as ovelhas iam tomar ou beber água, e onde se empareavam os machos com as ovelhas e concebiam, para que concebessem de acordo à cor que correspondia a Jacó. Vejam, inclui até a cor, para que tudo fosse a favor de Jacó. O anjo lhe mostrou tudo isso e em visão ou sonho, Jacó via os machos cruzando com as fêmeas. Vejam, Deus intervindo através de seu anjo, o anjo do pacto, nesta parte material, econômica e comercial de Jacó. É que ele tinha os seus negócios unidos com os negócios de Deus. Era um empresário, mas um empresário com visão divina. Empresários visionários. Que Deus os abençoe e os guarde e que os vossos negócios sempre estejam unidos com os negócios de Deus e vejam, através da palavra de Deus, como fazer para que a bênção de Deus chegue aos seus negócios. E possamos todos dizer, nos negócios de meu Pai, que são os que Deus deu a Cristo para realizar, e Ele nos deu a oportunidade de que estejamos com Ele, unidos em seus negócios,
possamos todos dizer, nos negócios do Senhor Jesus Cristo, que são os negócios do Pai, nos convém estar. E como nos convém estar nestes negócios? Trabalhando. Através da Escritura, para os preguiçosos não há promessa, somente uma. Quantos querem saber qual é essa promessa para os preguiçosos? Aquele que não tem, até mesmo que tem, lhe será tirado. Quem tem um talento, lhe foi tirado e foi dado àquele que tinha mais. E ele foi lançado, onde será o choro e o ranger de dentes. Essa é a promessa, lhe será tirado. O talento que lhe foi dado, ainda o que tem, lhe será tirado, e será lançado onde será o choro e o ranger de dentes. Onde ninguém quer ir, mas os preguiçosos têm um lugar garantido ali. Mas vocês são pessoas de trabalho, lutadores que uniram seus negócios com os negócios do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe grandemente através de Cristo e os prospere espiritualmente e materialmente. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, deixo por aqui. Ao reverendo Jairo Ordões. Seu pai era um bom amigo meu. Assim que o conheço, ele, e sei que é muito trabalhador como o seu pai foi. Bom, que Deus os abençoe e os guarde por aqui. Que Deus te abençoe, Jairo. E Miguel, que o conhece melhor que eu, porque está aqui, diz, mais trabalhador que seu pai. Gracias al Señor Jesucristo por esta bendición. Y todos decimos, gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo.